Olá, malta e galera do fitness, meu nome é Marcos Sabino e sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no meu canal. Hoje tenho o prazer de ter como convidada a nutricionista Janaína Goston. Olá, Janaína, boa noite ou boa tarde, aí, não sei. Olá, Marcos. Que boa tarde, boa noite aí, né, com você. Exatamente. Bem, aqui são 6:30 ainda, mas já é noite, já parecem 10 da noite. Isso. Então, Janaína, hoje eu trouxe-te até aqui, eu agradeço-te já teres aceitado o meu convite para focarmos no tema da nutrição desportiva, é um tema muito em foco, muito interessante. Antes de começarmos, gostaria que tu me falasses um pouco sobre ti, sobre o teu background, o que é que tu fazes atualmente. Ok. Então, prazer, viu, Marcos? Você sabe que eu sou sua fã desde sempre, desde quando você começou a falar, né, sobre nutrição esportiva. Achava que sua forma de abordagem em todos os seus vídeos, né, e você continua muito sensato, mesmo não sendo um nutricionista, mas me causava muita admiração de ver, né, a forma como você abordava o assunto da nutrição. E aí, obviamente, que a gente acompanha várias pessoas, né, seja na vida acadêmica, sejam pessoas profissionais de educação física, que às vezes falavam de nutrição, médicos, mas obviamente que, né, meu papel como nutricionista é tentar ter uma abordagem da teoria mais aplicada à prática. Então, eu valorizo muito isso. Eu sou nutricionista de formação, me formei nossa, eu acho que 2003, tem bastante tempo. E, obviamente, que eu procurei depois fazer uma pós-graduação em fisiologia do exercício para eu entender um pouco esse universo do treinamento esportivo, entender a linguagem do profissional de educação física, uma vez que a nutrição, né, a gente faz a periodização nutricional em função da periodização de treinamento. Mas não satisfeita, eu me incomodava muito, eu trabalhando em consultório, as pessoas falavam que tomavam o suplemento A, o B, o C, o D, e eu falava, gente, como que as pessoas tomam tanta coisa e elas não sabem o que elas estão tomando? E aí, obviamente, que isso me despertou a vontade de fazer o meu mestrado. Eu fiz o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e eu avaliei a prevalência de consumo de suplementos em praticantes de academia, em diferentes academias aqui nas 9 regionais de Belo Horizonte, são diferentes bairros, distritos aqui da cidade, e foram 1.100 praticantes de atividade física, em que eu abordava as pessoas em diferentes horários da academia sobre os seus hábitos alimentares e consumo de suplementos. Obviamente que você deve imaginar, né, o que era o suplemento mais consumido pelos praticantes. Não é um cenário de Minas Gerais, tampouco do Brasil. O whey protein, né, e os aminoácidos, as fontes proteicas eram consumidos aí por pelo menos 40% dos indivíduos que responderam essa pesquisa. E aí, obviamente, que dentro dessa abordagem do consumo de suplementos, eu consegui identificar uma série de características do perfil de praticantes de atividade física que consumiam suplementos. Aí, no meu doutorado, eu já fui para um universo de praticantes de exercício físico nível populacional. Eu já fiz na Faculdade de Medicina, na saúde pública, em que meu objetivo principal foi conhecer quem eram os praticantes de atividade física. Já não eram praticantes de academias particulares, e sim praticantes de academias que eu não sei se vocês têm esse cenário, acredito que sim, que é os praticantes de caminhada na rua e de academias aqui que a gente chama academias populares, que são espaços, né, de fazer a prática de atividade física em determinados bairros. E eu avaliei um contexto de 3.500, praticamente arredondando aqui, 3.500 voluntários, e eu quis identificar o perfil, quem que era realmente ativo, fisicamente ativo no contexto de saúde pública, que eram as pessoas que faziam 150 minutos de atividades físicas leves ou moderadas por semana, e avaliei uma característica, uma ferramenta, que é o suporte social para a prática de atividade física, que é você se comprometer, aquelas praticantes que falavam assim, você faz atividade física? Assim, e você tem o comprometimento ou a companhia de algum familiar ou amigo para fazer o exercício?
E aí foi muito interessante porque as pessoas que mencionavam esse suporte social, elas faziam mais tempo, se mantinham mais tempo nesses 150 minutos por semana. Obviamente que os praticantes de atividade física, independente do nível socioeconômico, eles têm um perfil muito característico de evitar o consumo de açúcar, refrigerante, consumir frutas, verduras, legumes. São pessoas que se auto-intitulam saudáveis, né? Se sentem bem acham que comem bem. São pessoas mais sociáveis, assim, elas vão mais em cinemas, bares, fumam menos, né? Então são mais felizes. E aí, independente do nível socioeconômico, eu vi a característica desse público. Então, esse é o meu universo de a vida acadêmica. No consultório eu atendo diferentes modalidades, mas as práticas mais frequentes é a prática de musculação, academias, né, atividades de academia, mas atendo muitas pessoas do Endurance, que é do triatlon, do Ironman, é uma modalidade que eu gosto muito de trabalhar, e do CrossFit, porque eu tenho nessa minha escolha pela nutrição esportiva. Meu pai foi jogador de futebol profissional, foi goleiro profissional, e a gente vivenciou muito esse universo do esporte desde criança. Meu irmão é atleta e é formado em educação física, e ele trabalha com CrossFit, né? Já disputou campeonatos aqui, fora do Brasil também. E aí, obviamente, que eu quis trabalhar com a nutrição esportiva também influenciada por esse contexto. Eu acho que é Está isso, tudo em né? família. Desporto, tudo em família. Tudo em família, né? Minha mãe jogou vôlei, todo mundo aqui é bem pequenininho, sabe, Marcos? O Certo. pessoal aqui, o nível é grande, todo mundo alto. E a gente teve essa influência do esporte, obviamente que eu gosto muito de praticar atividades físicas também, né? Eu falo que eu faço de tudo um pouco, não sou boa em nada, mas eu faço de tudo um pouco, entendeu? Assim é que é, assim é que é. Então, diz-me, se eu chegar ao teu consultório, eu sou atleta profissional, se eu chegar ao teu consultório e dizer, olha, vou participar numa prova de triatlo ou numa maratona daqui a 2 meses, quais são os primeiros passos? O que é a primeira coisa que tu tens de fazer para me poderes avaliar e depois passar um plano nutricional adequado aos meus objetivos? Então, geralmente, independente se é esportista ou atleta, esse cliente, quando ele faz contato comigo, eu peço que ele preencha um formulário, que eu chamo formulário pré-consulta, porque é para eu ter um contato e um conhecimento prévio da sua história. Por meio que é uma anamnese básica, né, uma entrevista que eu faço e que eu peço o cliente para preencher livre de qualquer preconceito, no sentido de quê? De que se ele está preenchendo certo ou errado, eu falo para ele, coloca no formulário que seu coração manda, quais são os seus objetivos, né? O que você faz, porque aí na hora que a pessoa marca, depois que ela envia o formulário e ela marca essa consulta comigo, ela vai ter em torno de 1 hora e meia comigo no consultório, em que eu vou passar de novo. Então, eu já tive o contato prévio de algumas informações dela. Então, se você preencher para mim falando, Janaína, eu vou participar de uma maratona tal dia, e eu tenho interesse em saber o que eu como antes, depois da atividade física, no meu período de treinamento, o que eu vou fazer, e no dia de competição, o que eu vou fazer, no dia da prova. Então, eu vou sentar com essa pessoa, obviamente, eu procuro alinhar muito a nutrição à rotina da pessoa, e eu vou elaborar esse plano alimentar junto com o meu cliente. Alguns profissionais optam, né, eu já fiz isso também, que eu converso com você e monto esse plano e depois que eu te envio. Eu geralmente monto na hora com o cliente, eu uso um software, né, e obviamente que isso facilita a minha vida com o cliente, mas eu monto esse plano junto, justamente, Marcos, para não ter o risco de você falar assim, o nutricionista colocou uma coisa que eu não conseguia consumir, ou que eu não gostava, ou que ela esqueceu de colocar tal detalhe. Eu monto e você vai me dar a anuência, né? Vai falar, Janaína, isso eu topo ou não topo? Então, você já sai do consultório com o plano alimentar em mãos. E aí, diante disso, eu vou pedindo os feedbacks para a pessoa, né? Você vai me falar depois de tanto tempo como é que você está conseguindo levar, se eu vou precisar de fazer algum ajuste. E aí, geralmente, eu coloco um prazo aí de 30 a 60 dias para que ela mantenha aquela proposta, ou diante do que um treinador me fale, né, me pondere sobre o treinamento, eu vou fazer a modificação mediante o treinamento também. É basicamente isso. Muito bem. Então, falando em termos gerais,
quando o objetivo é a maximização da performance desportiva, a dieta anda sempre ali à volta de proteínas, carboidratos, que em Portugal se diz hidratos de carbono, gorduras também. Como é que tu fazes a distribuição desses macronutrientes? Tem a ver com o objetivo da pessoa? Se o objetivo é mais de ganhar massa muscular, se o objetivo é mais de endurance, como é que tu então distribuis aí os macronutrientes? Assim, em termos gerais. Sim. Eu não trabalho com... As pessoas, quando elas me procuram aqui, elas geralmente me procuram porque eu não trabalho baseado em modismos, né? Por exemplo, você faz a dieta low carb, você faz a dieta paleo, você trabalha com... Janela, você trabalha com nutrição esportiva, então eu vim aqui porque comprei o suplemento A, o B, o C e eu vou tomar como, né? Então eu trabalho com base na rotina. Então o primeiro ponto é você me descrever a sua rotina. E aí, dentro dessa rotina, seja de trabalho, de estudos, da sua vida extra academia ou extra treinamento físico, eu vou adaptar os nutrientes e a caloria. Então, a primeira coisa eu vou falar assim, o Marcos eu preciso saber seu objetivo, né? Então, se você fala para mim, eu quero ganhar massa muscular, eu quero perder gordura, a maioria das pessoas, de 10 clientes que eu atendo, 9 vão mencionar o clássico. Eu quero perder gordura e ganhar massa muscular. Certo. Esse é o desejo de todo mundo. E eu falo com o cliente, eu também quero isso e também quero te proporcionar isso. Mas às vezes a dieta, né, ela tem objetivos que, se você faz um plano alimentar para perda de gordura corporal, não necessariamente, com raras exceções, aqueles indivíduos que estão destreinados ou que sofreram uma lesão e vão voltar a treinar, que pode acontecer esse processo de perda de gordura e ganhar massa. Em geral, as pessoas treinadas, a gente sabe que a dieta para perda de gordura não vai favorecer, às vezes, o ganho de massa muscular ao mesmo tempo. Mas, em termos gerais, essa distribuição de macronutrientes, eu não vou privilegiar em cima de falar assim, eu só prescrevo as dietas com baixo carboidrato porque você quer perder gordura. Porque eu acredito que quando a pessoa deseja a perda de peso, não precisa ter obrigatoriamente uma dieta com muito pouco carboidrato. Então, se a gente pensar numa distribuição de macro, né, 45 das calorias totais, 45 a 60% de carboidratos. Eu tenho clientes que eu vou trabalhar com estratégias low carb, que são aquelas abaixo desses 45% das calorias totais em carboidratos, podendo chegar no low, que a gente chama low mid e low high, que seria o low, aquele próximo lá do padrão já cetogênico, que você deve já ter lido alguma coisa sobre isso, que seria em torno de 5 a 10% das calorias totais em carboidratos, que é uma dieta muito baixa em carboidrato. E aí, como eu trabalho com a nutrição visando desempenho, ou seja, eu vou utilizar a estratégia nutricional visando desempenho, seja você um atleta ou não, eu não vejo de maneira positiva, por um longo prazo, estratégias que envolvem muito baixo carboidrato, porque por mais que você faça isso por um tempo de início e fim, você tem que controlar pessoas que fazem, né? Você precisa de vigiar, fazer um trabalho vigiado desses indivíduos, dado que a longo prazo eu não consigo ver melhora de desempenho em indivíduos que fazem estratégias tão radicais nessa baixa de carboidrato. Mas obviamente que não é, né? O carboidrato ele é uma peça fundamental, é um nutriente fundamental para diferentes modalidades, mas obviamente que a gente tem a importância da proteína, sem sombra de dúvida, no processo de recuperação, né, muscular principalmente. Então, eu trabalho com gramas por quilo de peso, mais do que o percentual de proteínas. Então, a gente sabe que 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso de proteína, obviamente, seria aplicado em indivíduos sedentários. Mas indivíduos ativos, geralmente eu vou te calcular, começar a fazer o planejamento dietético em cima do que você precisa de calorias, e a partir dessas calorias, obviamente, eu vou trabalhar em cima da proteína como o carro-chefe do meu planejamento dietético, né? Então, se eu vou delimitar ali, o Marcos quer ganhar massa muscular, eu geralmente gosto de trabalhar com uma média de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. A gente sabe que tem evidências hoje para chegar até uma quantidade maior, podendo chegar até 3 gramas por quilo de peso de proteína, mas para situações muito específicas, por exemplo, pessoas que estão fazendo dietas muito restritas,
em que precisaria, assim, né, pessoas que estão acima do peso precisariam de manter uma dieta mais hiperproteica, associada a treinamento de força, por exemplo. Você poderia chegar até 3 gramas por quilo de peso de proteína. Mas na rotina normal, quando você coloca muita proteína e a gordura aumenta, o seu carboidrato fica muito baixo. E aí eu vou olhar o tipo e a modalidade da pessoa para a gente ver se aplica a essa condição de carboidrato tão mais baixa, se isso é sustentável, né? Mas basicamente o que norteia o meu raciocínio é a ingestão de proteína e de carboidrato. É isso. Deu para entender? Completamente, sim. Muito bem. Então, vamos se calhar agora entrar nos períodos, nos diferentes períodos perto do exercício ou da prova, os períodos pré-treino, durante e após. Já falaste um pouco das recomendações gerais, como é que é o dia a dia. A nível de quando o objetivo é maximização da performance, portanto, estamos a falar na maximizar os nossos níveis de energia, o glicogênio muscular. Nós temos ali momentos em que temos que consumir certas quantidades. Uma coisa a ter em conta é que se eu quiser estar maximizado para a performance amanhã, eu tenho que começar a preocupar-me em encher as minhas reservas de glicogênio muscular, não é? Os hidratos de carbono armazenados no músculo. Hoje, certo? Não é no próprio dia do exercício, do próprio dia da prova, não é? Então, Sim. o que é que tu recomendarias no pré-treino, no momento pré-treino, mas no dia anterior e depois no próprio dia? Quais são os aspectos que nós devemos ter em conta? Então, geralmente, essa é uma dúvida cruel, porque, por exemplo, uma coisa, vamos levar em conta provas de longa duração. O que eu chamo de provas de longa duração? Aquelas que vão passar de 1h30, 2 horas. Obviamente que se eu tiver um indivíduo que vai fazer uma meia maratona ou uma maratona, existe a preocupação porque nós oxidamos, em média, num evento, né, mantendo uma intensidade homogênea, né, semelhante, não pisando tão fundo no acelerador, ou seja, se eu tiver conseguindo manter minha constante na velocidade, dentro daquela zona de conforto para o atleta, mas que é desafiadora para ele, né? A gente vai oxidar em torno de 1 grama de carboidrato por minuto. Então, quer dizer que essa é uma dúvida que todo mundo tem, falar assim, será que o meu treino de musculação, por exemplo, ele depleta todos os meus estoques de glicogênio? Será que essa prova que eu faço, essa corrida, esse treino intervalado com um nível de intensidade mais alto, ele depleta meus estoques em quanto? Então, quanto mais você aumenta a intensidade, maior a depleção de carboidrato. Então, esse indivíduo que faz provas longas, de 2, 3 horas, ou seja, se eu oxido 1 grama por minuto, mantendo a mesma intensidade, mesma velocidade, eu poderia ter a depleção dos estoques em torno de 4 horas de prova. Só que se você puxa mais, obviamente, se você aumenta mais a intensidade, você pode depletar isso precocemente. Mas é igual você falou, Janaína, mas se eu for fazer uma prova ou se eu for treinar amanhã, sábado de manhã, se eu for treinar, eu vou preocupar com o dia anterior? Sim. Só que muitas vezes, né, a gente fala assim, eu vou consumir o carboidrato na noite anterior porque eu vou treinar de manhã. Ok, isso é uma estratégia correta. Se você vai treinar à noite, às vezes a noite anterior não é tão... Então, ele fala que a gente tem que dividir para prescrição dessa divisão dos carboidratos no dia. A primeira coisa é pensar qual é a modalidade que você faz, quanto tempo, o nível de intensidade, porque você pode fazer um treino de musculação bastante intenso. Ele não vai depletar seus estoques de carboidrato todo, mas ele vai diminuir consideravelmente. E aí, se a gente pensar nos montantes dos dias do mês, a gente precisa de fazer a reposição constante. Em geral, uma pessoa que treina diariamente, né, Marcos, a gente precisa de fazer o quê? Fazer a reposição desses estoques. Então, eu falo que, em geral, eu trabalho a distribuição dos carboidratos antes e após o treino, de acordo com o horário. Se eu treinar de manhã, eu privilegio as fontes de carboidrato, às vezes, na noite anterior, porque se a pessoa treina muito cedo, por exemplo, eu treino às 6 da manhã, esse horário é um horário bem grato, porque o que eu vou consumir antes do treino? Eu não vou ter tempo suficiente para consumir e fazer o esvaziamento gástrico suficiente para que eu tenha uma grande quantidade de energia, faça o processo de digestão. Então, eu preciso preocupar com a noite anterior e o dia anterior. Mas se eu treino no horário que eu chamo horário de atleta, que é o horário de 10, 11 horas da manhã, ou 3 às 5 da tarde, são horários muito favoráveis no aspecto da nutrição,
Eu poderia acordar de manhã, 7 horas, fazer meu café, um café mais completo, né? Que eu privilegiasse fontes de carboidrato, por exemplo, um pão com uma geleia, às vezes uma fatia de queijo, que aqui em Minas nós consumimos bastante queijo, que vai me dar uma fonte de proteína também. Um copo de suco, às vezes uma fruta, e eu vou ter os estoques de carboidrato mais abastecidos, porque eu vou ter tempo para digerir, absorver esse carboidrato, estocar esse carboidrato e, obviamente, fazer minha atividade ali por volta de 10, 11 horas. Mas esse não é um cenário muito comum, né? Grande parte das pessoas otimizam seus dias fazendo atividade física de manhã cedo ou, às vezes, no final do dia. E esses horários extremos, eles nos colocam em alerta para que a gente faça o consumo crônico de um planejamento dietético, obviamente, com uma distribuição de carboidratos ali nessa média de 40%, 50% do dia. Mas eu sempre gosto de trabalhar com o antes e o depois, com um pouco mais de carboidrato, e ao longo do dia eu vou diminuindo quando vai distanciando o horário do treinamento. Deu para entender? Eu estou tentando falar em linhas gerais, mas se for o caso, a gente pode dar um exemplo aí com atividades de mais curta duração e mais longa duração, o que a gente pode trabalhar com os tipos de alimentos, né? Sim, claro. Só para esclarecer algo que tu disseste, referiste ao café da manhã. Nós em Portugal usamos o termo pequeno almoço, portanto, só para esclarecer os seguidores portugueses, café não é literalmente tomar café, não é? É fazer uma refeição, só para deixar Isso é verdade. esse Bem esclarecimento. lembrado. Faça as traduções devidas aí, por gentileza, Eu viu? vou fazer as traduções, claro. Muito bem, fez todo sentido. Vamos, se calhar, agora então focar-nos mais nas refeições mais perto do treino, então. Digamos que, em linhas gerais, recomendações gerais, o que é que nós devemos, que tipo de alimentos ou de nutrientes nos devemos focar, digamos, se fizermos a refeição pré-treino 2 horas antes e se fizermos a refeição pré-treino ali já quase em cima do treino 30 minutos antes, porque são coisas diferentes, não é? Sim. Então, 2 horas antes, você vai ter tempo para fazer a digestão. Então, antigamente se falava muito assim, vamos privilegiar os carboidratos de baixo índice glicêmico, porque você não vai levar tantos níveis de glicose, de insulina. Mas você fazendo essa refeição, seja com alto ou baixo índice glicêmico, 2, 3 horas antes, você vai ter a possibilidade de ter os hormônios mais altos, a insulina, e depois retornar ao normal. Mas 2 horas antes, a gente vai fazer uma refeição mais completa, em que você pode ter, então, fontes de carboidrato em maior quantidade, proteína moderado e gordura baixo. Por quê? Porque a proteína, para manter a aminoacidemia, né, manter os aminoácidos disponíveis. A gordura e a quantidade de fibras tem que ser baixa para quê? Para favorecer o esvaziamento gástrico. Não adianta eu consumir uma grande quantidade, por exemplo, de pasta de amendoim ou de castanhas, porque o excesso de gordura, mesmo sendo gordura de boa qualidade, vai dificultar o esvaziamento gástrico. 2 horas antes, você vai ter tempo de fazer essa digestão, mas meia hora antes, não necessariamente. Então, eu sempre falo que se você treinar às 6 da tarde, por exemplo, aqui agora são 4 horas, mas você aí 6, 6 e meia fosse treinar, você poderia estar fazendo esse lanche pré-treino 2 horas antes, 4 horas, que poderia incluir um pão integral com um frango desfiado, às vezes um requeijão com um copo de suco, mais uma fruta, que é uma refeição mais completa no sentido de volume, inclusive, que vai te demandar uma digestão um pouco mais lenta, mas você vai ter tempo suficiente para fazer esse esvaziamento gástrico. E aí, às vezes, 30 minutos antes, para você pode ser que seja suficiente aquele lanche pré-treino, mas para outro indivíduo, às vezes, a necessidade dele ingerir uma bebida mais carboidratada, um isotônico, ou às vezes só uma maltodextrina, ou muitas vezes uma barrinha de cereal mais rica em carboidrato, uma coisa mais simples que pudesse só manter o aporte de glicose no sangue, porque ele já tem os estoques de carboidrato mantidos com aquelas refeições que ele fez anterior ao treino. Você conseguiu entender? Então, se a gente fosse falar em linhas gerais, antes do treino, refeições com o aporte de carboidrato de médio a alto, moderado em proteína, baixo em gorduras e pobre em fibras, baixo em fibras,
para não dificultar o esvaziamento gástrico e manter a hidratação o tempo todo. Eu falaria que seriam esses 5 itens, né, que a gente teria que preocupar no pré-treino. Portanto, a nível de carboidratos, isso seria, estamos a falar em quantas gramas? 50, 60? Então, nós vamos falar em gramas por quilo de peso, em torno de 1 grama por quilo de peso. Se, por exemplo, eu peso 80 quilos, eu teria que ter o consumo de 80 gramas de carboidrato em torno de 3 a 4 horas antes da atividade física. Não 80 gramas minutos antes. Eu não sei se você consegue ter noção dessa quantidade, Marcos. Você consegue ter ideia do que representaria 1 grama por quilo de peso de carboidrato? Muito Sim. carboidrato. Isso é muito dificilmente de ser atingido pelas pessoas. E por isso que quem treina nos extremos, que é 6 horas da manhã ou 9 horas da noite, o pré-treino de quem treina às 6 da manhã jamais vai ser conseguido ser consumido, né, nessa 1 grama por quilo de peso. Por isso que a gente fala que a noite anterior ou o dia anterior, ele conta muito importantemente para fornecer os estoques de carboidrato. Agora, se você vai treinar nesse horário, 7 horas da noite, você consegue já pensar que pré-treino inclui desde o seu almoço até a hora que você vai treinar, porque colocar 1 grama por quilo de peso de carboidrato, a gente pode jogar de 1 a 4 gramas por quilo de peso de carboidrato nesses minutos antes, né? A 4 horas antes. É uma quantidade muito alta de carboidrato. E há profissionais que questionam isso. Falam assim, Janaína, não é carboidrato demais? Tudo vai depender de se você segue a dieta ou não, se você consome a dieta com disciplina, de maneira disciplinada, né? Esse carboidrato ele pode fazer diferença sim para o seu treinamento. Só que há pessoas que fazem o consumo do que o nutricionista pede mais do que ela quer. Que é ela deslizar no final de semana, né? E aí esse consumo de carboidrato ele pode ser acima da média porque você não está seguindo nenhum padrão alimentar. Mas se a gente tem evidência na literatura para essa quantidade, que seria 1 grama por quilo de peso antes do treino, eu sempre tento aplicar aquilo que eu acredito, e eu acredito verdadeiramente que isso promova, né, melhora do desempenho, maximize os estoques de carboidrato, para que a pessoa consuma, para que a pessoa consiga manter um desempenho a longo prazo, não necessariamente naquele momento. Se a pessoa tiver uma alimentação errada grande parte dos dias, e ela vai consumir um pré-treino lindo, maravilhoso, com 1 grama por quilo de peso de carboidrato, eu acho que faria muito pouco efeito para ela. Mas se ela consegue manter isso a longo prazo, ou seja, ela faz uma nutrição que foi planejada para um determinado evento, então vamos supor, vou fazer uma maratona daqui 3 meses, e eu consiga ter com o nutricionista um planejamento para aquilo, certamente eu vou fazer um cálculo para que ela consuma essa quantidade de carboidrato que tem evidência científica para o consumo. Obviamente, se ela estiver dentro do peso adequado, se ela não estiver querendo perder, né? Enfim, tem outros objetivos inerentes. Mas se a gente pensar em desempenho, eu aplicaria essa quantidade de carboidrato. E a nível de alimentos de fontes proteicas e de carboidratos, quais dirias que são aqueles alimentos que são normalmente mais recomendados? Então, é interessante que as pessoas vão na linha do quê? Se eu fosse pensar nos alimentos mais in natura, fontes de carboidrato, a gente vai pensar nas batatas de maneira geral, o macarrão, mas não tem problema se fosse o pão. Muitas pessoas ficam, mas pode pão? Eu não sou uma nutricionista que tem carbofobia, né? Não prescreve o carboidrato vindo de pão. E aí a pessoa fala, nossa, prescreve pão? Prescreve, que o problema não é o pão, o problema é o que você come ao longo do dia. Tem pessoas que vão preferir a tapioca, né? Que é um alimento à base da mandioca, e obviamente que é aqui é bem comum consumir a tapioca. Você sabe o que é, Marcos? Tapioca? Eu sei qual é o alimento, eu acho que não se vende em Portugal, mas eu sei qual é. Não tem isso aí, mas aqui é bem típico no Brasil, né, o consumo. Então, arroz, né, as massas de maneira geral, mas quando eu falar massa, não seria lasanha, porque o teor de gordura é alto. Tem vários clientes aqui que consomem de macarrão simples, com uma batata, mas obviamente associada à fonte de proteína, né? Então, por exemplo, seja o ovo associado
um frango desfiado, um atum, uma sardinha, o queijo, né? Então são opções que eu vou sempre associar o carboidrato com essa proteína. É interessante a gente pensar que nesse pré-treino, com 2 a 3 horas antes, quando eu falo alto em carboidrato e médio em proteína, é importante ter a proteína e é importante ter um pouco de gordura, porque isso diminui a carga glicêmica, né, que é o impacto do açúcar no sangue. A ideia é que a gente mantenha uma glicemia mais homogênea ao longo do dia, em vez de uma glicemia com picos. A não ser no pós-treino, que a gente privilegia, né, os carboidratos de mais alto índice glicêmico, justamente para fazer a reposição mais rápida do glicogênio muscular. Mas, em linhas gerais, as fontes de carboidratos mais comuns entram as frutas, o macarrão, o arroz, às vezes um trigo, né, os cereais como a aveia, que eu acho que são baratos e de fácil acesso para todo mundo, os pães e, no caso das proteínas, né, entrariam todas as carnes, laticínios e ovos, que seriam as fontes principais. Muito bem. Só para que as pessoas percebam o porquê da gente falar em hidratos de carbono de baixo índice glicémico, alto índice glicémico, o que é que aconteceria se eu, na minha refeição, 2 horas antes do treino, se consumir uma fonte grande de carboidratos de alto índice glicémico? Qual é o impacto que isso vai ter quando eu chegar ao treino? Pois é. Muitas vezes, todo nutricionista, ele faz o plano pensando nessa estratégia do índice glicêmico, porque quando você consome carboidratos de absorção mais rápida, né, de alto índice glicêmico, que vão gerar um impacto, uma grande chegada de açúcar na corrente sanguínea, o que pode acontecer é que você exige uma quantidade maior de insulina. A insulina é um hormônio anabólico extremamente importante, mas ao longo do dia, se você estimula demais a insulina, a gente sabe também que ela é um hormônio lipogênico, né, e que pode gerar fome no indivíduo. Muitas vezes a pessoa fica... Por isso que aquelas pessoas que consomem muito açúcar ao longo do dia, né? Elas têm uma certa prostração, tem um momento de euforia, de prazer, no momento que consome o carboidrato, mas ao mesmo tempo gera o quê? As células falam, meu amigo, vai lá e pega mais um pouquinho. Mas, em geral, a gente tem o receio de ter hipoglicemia de rebote, que a gente chama. Que é justamente você consome uma grande quantidade de carboidrato de alto índice glicêmico, e aí essa absorção é muito rápida e às vezes na hora da prática de atividade física ela pode sentir uma sensação de mal-estar, né, que é a queda da glicemia, porque você jogou uma grande quantidade de açúcar, mas ela foi absorvida muito rápido e às vezes você começa a fazer o exercício e coincide com o quê? Com o ato de você captar esse açúcar no sangue e né, o músculo está exigindo essa grande quantidade de açúcar e às vezes você tem essa sensação de mal-estar. Então a gente trabalha sempre com a possibilidade de controlar a carga glicêmica, porque todo indivíduo ele pode ter o risco de ter hipoglicemia de rebote. Ou seja, a pessoa fala para mim, Janaína, mas eu comi antes do exercício. Mas às vezes você é mais sensível e você teve uma flutuação de açúcar no sangue que te levou a ter um mal-estar e que não seria interessante a gente provocar isso. Só para ficar claro uma coisa, Marcos, é interessante porque a gente escuta muitas pessoas falando da batata doce, né, como uma batata diferente da batata inglesa, que tem um índice glicêmico menor. E a gente olha, tem várias tabelas, qualquer um dos seus seguidores aí podem acessar tabelas de índice glicêmico dos alimentos, mas mais importante do que o índice glicêmico é a gente olhar a carga glicêmica. Então, a batata doce, de fato, é um alimento de índice glicêmico baixo. Porém, se você consome 300 gramas de batata doce, uma quantidade grande, mesmo sendo de índice glicêmico baixo, a carga glicêmica, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue vai ser alta. Então, a gente precisa de entender que pessoas com diferentes pesos e diferentes demandas energéticas, elas têm que ter um planejamento calculado, porque o que importa é a gente olhar a carga glicêmica, que é a combinação da quantidade que você consome com outros alimentos que vão controlar esse índice glicêmico do alimento. Ou seja, se eu comer a batata doce 300 gramas, eu estou falando de uma carga glicêmica alta, mas que pode ser amenizada quando a gente consome uma proteína associada. E por isso é tão importante a gente comer os carboidratos sempre associando
outros alimentos, principalmente proteínas e gorduras, para controlar essa carga glicêmica. Porque senão as pessoas ficam com medo de consumir alimentos de alto índice glicêmico, mas desde que sejam devidamente combinados, eles podem ser consumidos em determinados horários do dia tranquilamente. Sim, é um ponto muito interessante. Índice glicémico versus carga glicémica. Obrigado por teres feito esse ponto. Vamos avançar agora para o durante o treino, o intratreino. Se o meu treino durar, vamos dizer que dura mais de 1h30, eu tenho que me preocupar com algum aspecto nutricional? Sim, depois de 1h30, se você mantém no 70% do VO2, ou seja, uma intensidade alta, e mais de 1h30, a gente deveria fazer a reposição desse carboidrato e pode ainda preocupar com a necessidade, com a reposição de sódio. Então, vamos primeiro preocupar, se a gente pensar em durante o treino, o que seria a recomendação? Se eu falei lá no início desse nosso bate-papo, que a gente oxida em torno de 1 grama por minuto, eu vou pensar que após 1 hora de exercício, eu vou ter uma demanda de carboidrato em torno de meio a 1 grama por minuto, ou seja, de 30 a 60 gramas por hora. Se a gente olhar os géisinhos de carboidrato, né, eles têm em média em torno de 20, 25 gramas de carboidrato, que após 1h30 você poderia então fazer a reposição desses carboidratos. A nutrição esportiva ela avançou num ponto, né, que não basta pensar, falar assim, os carboidratos são todos iguais? Não necessariamente. Para indivíduos que fazem mais de 2 horas de prova, 2 horas a 3 horas, obrigatoriamente a gente deveria oferecer mix de carboidratos e não um tipo só de carboidrato. Por exemplo, se você faz uma maratona só tomando um mel, você poderia ter risco de não aproveitar tão bem esse carboidrato, porque os receptores no intestino, eles ficam saturados com um tipo só de açúcar, principalmente a frutose que está presente no mel. Então, até 1h30, se você necessitar fazer a reposição dessas 30 a 60 gramas por hora, você pode usar um único tipo de carboidrato, por exemplo, a maltodextrina ou a dextrose, né, que é o açúcar simples, seria você tomar um suco de uma fruta, por exemplo, ou você utilizar uma água de coco, ou seja, não tem tanta preocupação com o tipo de carboidrato que está sendo ofertado. Mas passadas 2 às 3 horas de atividade, ou seja, aqueles indivíduos que fazem maratonas, triatlon, né, o Ironman, provas ultramaratonas, a gente deve oferecer bebidas carboidratadas com misturas de diferentes carboidratos, que eu tenho frutose, sacarose, glicose, a maltodextrina, palatinose, diferentes tipos de carboidrato para que a gente otimize todos os receptores intestinais e a gente não fique com esse carboidrato parado no sistema digestivo, porque o alvo principal é que esse carboidrato chegue no músculo, né? Então, ficou claro essa estratégia de ofertar os carboidratos? Variação, no fundo, resumindo. Tu tocaste aí numa pergunta, eu ia perguntar sobre o mel, ainda bem que já respondeste essa pergunta. A palatinose, recomendarias consumir durante o exercício, sendo que é um carboidrato de mais diminuída a absorção, desde que seja misturado com outras fontes rápidas? É isso? Eu acho que para atividade de longa duração é uma estratégia interessante, porque o que a gente quer é que esses receptores intestinais, né, sejam otimizados. Então, se você oferecer essa palatinose, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a gente tem muitas montanhas. E há muitos praticantes de ciclismo de montanha, né, o mountain bike. E em geral, esses indivíduos ficam nas trilhas, né, em torno de 3 a 8 horas. Então, a palatinose eu acho extremamente interessante, porque a absorção vai ser mais lenta e obviamente, que você conseguiria manter um aporte dessa energia ao longo de todo esse percurso. Mas eu acho que ela deve vir associada aos carboidratos mais rápidos de absorção. Porque uma coisa que é importante, as pessoas que estão nos ouvindo entender, é que enquanto a gente faz a prática de exercício físico,
há uma demanda de vascularização para a periferia, né? Membros inferiores ou superiores. E uma certa vasoconstrição na região, que a gente chama região do sistema digestivo. E aí, às vezes, a pessoa consome o carboidrato, porém, aquele alimento fica parado, aquela bebida, pode até ser o líquido, fica parada no sistema digestivo. Então, se a gente oferece a palatinose e a pessoa, às vezes, está usando a palatinose, mas ela pega uma subida, um aclive muito acentuado, cujo nível de esforço é muito alto, em geral, ela tem uma certa náusea ao ingerir uma quantidade de carboidrato muito alta, porque o alimento fica, a bebida, o nutriente fica parado ali no sistema digestivo. E aí, às vezes, você já está ingerindo um carboidrato de mais lenta absorção, numa situação, num cenário onde o esvaziamento gástrico já é mais lento. Então, às vezes, a bebida de mais lenta absorção pode até ser um inconveniente para determinados indivíduos, e ele pode estar achando que está favorecendo, e às vezes está sendo um inconveniente, porque ela é de lenta absorção, com uma intensidade muito alta, que vai dificultar. Então, eu acho que sempre tem que vir carboidratos de mais alta com mais lenta absorção, para que a gente consiga otimizar a todo momento a utilização desse carboidrato. Falando a nível da hidratação, e quais são as regras? Eu devo beber água só quando sinto sede, ou tenho que consumir ali X mililitros de água a cada 15 minutos? O que é que eu devo fazer aí? Você sabe que hidratação é uma das coisas mais difíceis de ser aplicadas na prática? É uma das questões mais difíceis que seja atleta ou esportista tem dificuldade, não só ao longo do dia, como durante. As diretrizes, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, de hidratação, enfim, qualquer consenso de hidratação sugere que você mantenha o aporte de água de 200 ml a 400 ml a cada 15, 20 minutos, e isso é muito difícil. Porque num evento de corrida, geralmente você vai ter um apoio de água a cada 3 quilômetros. Isso é muito interessante porque, inclusive, esses carboidratos que são oferecidos, que a gente ingere, né, durante o evento, eles precisam de ter a água associada para que não fiquem parados no sistema digestivo. E, às vezes, você não tem disponível essa água. Então, alguns atletas optam por treinar com o mínimo de água possível, porque não quero ter esse incômodo de ficar tomando água toda hora, mas não é a melhor estratégia, porque quem já sofreu qualquer sintoma por desidratação sabe como que é um mal-estar tremendo. E é obviamente que em graus avançados, né, de desidratação, você pode chegar a óbito, obviamente, né? E grande parte do mal-estar que os atletas de longa duração, né, de provas de endurance têm, se dão pela desidratação. Então, o que eu falo com os meus clientes, inclusive que treinam sozinhos, que às vezes não têm apoio, se vão fazer provas de longa duração, que seja o camelback para simular os pontos de apoio de água que você teria, né? E atletas de ultramaratona, geralmente, em provas de trilha, de trail run, né, geralmente eles vão ter que ser autossuficientes nessa ingestão de água. Eu tive a experiência de acompanhar uma equipe de pesquisadores durante uma época aqui em Belo Horizonte, durante um ano eu acompanhei eles, que eles fizeram durante 21 dias uma expedição em que eles fizeram um percurso, eram pesquisadores, biólogos, geólogos, turismólogos, desenhistas, eles queriam ver o ambiente, né, um determinado ambiente aqui de uma serra, chama Serra do Espinhaço, aqui em Minas Gerais, e eles fizeram um trajeto nessa Serra do Espinhaço durante 21 dias, em que esses 6 pesquisadores tiveram 10 dias de apoio, ou seja, eles tinham um carro que podia levar água, levar comida, e 10 dias eles não tinham nenhum apoio, eles tinham que usufruir do ambiente, da água do ambiente, e era um ambiente que não tinha sido explorado ainda. Então, eu tive a experiência de acompanhar esses pesquisadores, ou seja, eles são atletas, mas não precisavam de competir com uma outra equipe, mas um dos maiores desafios deles, o maior receio que eles tiveram foi ficar esses 10 dias sem água, porque eles poderiam caminhar num local que tinha um rio, uma cachoeira, mas eles poderiam também passar por um trajeto, como era um
um local que ninguém tinha explorado ainda, eles tiveram muito receio de não ter acesso à água. Então, a água, se a gente for olhar o consenso, seria a cada 15, 20 minutos usar pelo menos 200 ml. Não sendo possível isso, que você se programe para provas, né, para eventos com mais de 2 horas, que você tenha, obviamente, procure saber onde você vai ter esse acesso de água, você leva. Né? Grande parte dos atletas, eu não sei assim, se você tem contato aí com esportistas e atletas que mencionam sobre a questão da água, mas talvez se você fizer esse bate-papo com outro profissional, ele menciona a mesma dificuldade, né? Atletas, inclusive, de natação, não se hidratam devidamente porque na água você não sente o mesmo desconforto, né? Do calor e do clima como um atleta que não é da água. E aí existem trabalhos mostrando como esses atletas podem se desidratar também, mesmo estando em água, né? Interessante, interessante. Eu li há uns meses, estava a ler um trabalho científico, era uma revisão e recomendações de estratégias nutricionais para atletas de endurance, e vi lá, foi lá referido que eu não tinha a ideia que havia estudos sobre aquilo, que é uma estratégia em que apenas colocar a água, uma bebida contendo hidratos de carbono na boca, mas não engolir, depois cuspir, mesmo isso já ajuda, entra ali, bate ali nos receptores e ativa o sistema nervoso central e já isso ajuda a aumentar a performance. Eu achei curioso. Foi apresentado como uma estratégia para quem pode sentir mais desconforto gastrointestinal. Isso é algo que acontece naturalmente, espontaneamente, ou é uma estratégia que os nutricionistas às vezes recomendam? Então, isso de uns 2, 3 anos para cá passou a ser uma possibilidade, sim. E, inclusive, você leu um trabalho científico, existem pesquisadores que já publicaram de fato, e é o bochecho desse carboidrato e até da água por si só. Né? Eu já atendi clientes que fazem trekking e que ficaram sem acesso à água e tiveram que economizar essa água. E aí uma estratégia seria essa, você sensibiliza, né? Você bochecha com a água, pouca quantidade, para que você sinalize seu sistema nervoso, já que você está precisando de economizar essa água, né, no percurso. E a bebida carboidratada, de fato, isso tem evidência de eventos até 1 hora, você não precisaria de ingerir o carboidrato e sim fazer pequenos bochechos e cuspindo, né, igual você falou mesmo, para quem tem desconforto intestinal, mas é mais seguro que a gente treine esse indivíduo a receber esse carboidrato do que ele ficar só fazendo essa estratégia, né? Essa estratégia eu acho que ela é válida para principalmente pessoas que estão mais nauseadas já, ela não está conseguindo engolir, ela pode bochechar, mas o mais ideal é que a gente treine o sistema digestivo, porque como eu falei no início, que fique claro aqui, que eu sou a favor da injeção de carboidrato e que a gente aplique o que é evidente na literatura, ou seja, 1 a 4 gramas por quilo antes do treino, 30 a 60, podendo chegar a 90 gramas por hora de carboidrato durante o evento. Veja bem, para um evento de mais de 3 horas de duração, eu ingeri 90 gramas de carboidrato, é extremamente alta essa quantidade, que a gente está falando aí em torno de pelo menos 4 géis, seria 1 a cada 15 minutos. Ninguém vai suportar essa quantidade se não treinar. Então, isso precisa ser treinado, porque senão o carboidrato vai ficar parado no sistema digestivo, a pessoa sente sensação de empachamento quando ela não sente o quê? Dor de barriga, náusea, desconforto intestinal severo. Então, que fique claro que a gente precisa de treinar o sistema digestivo para isso, né? Sim, lê-se muitas vezes diz não faças nada em prova que já não tenhas treinado, não é? Posteriormente ou anteriormente. Portanto, adaptar, não é? Criar aquela adaptação para que no dia o corpo não sinta que há ali algum corpo estranho ou algo diferente, não é? Muito interessante. Com certeza. Só para fechar este tópico do intratreino, no caso de treinos de musculação que durem entre 1h30 a 2 horas, recomendas apenas água ou existe algum benefício em consumir aminoácidos livres ou mesmo carboidratos? Pois é, eu não vejo muita aplicação da utilização desse carboidrato, a não ser que a pessoa mencione, não precisa não necessariamente nem ser só na musculação. Tem clientes que fazem, por exemplo, uma musculação, uma aula de spinning depois, né? Ela tem 2 horas seguidas de atividade. E aí ela menciona que sente a barriga roncar, sente fome.
Então, a bebida, ela poderia entrar, a bebida carboidratada poderia entrar por ser líquido, favorecer o esvaziamento gástrico, e, obviamente, você vai jogar a glicose no sangue e o músculo poderia captar, sim, esse carboidrato, né, como fonte de energia. Mas, em geral, até 2 horas de atividade ali, você não vai depletar seus estoques de glicogênio dos músculos, né? Mas você sente um pouco mais confortado de utilizar esses carboidratos durante o treino. Então, tem pessoas que treinam de maneira muito severa, muito intensa, e dentro dessa 1h30, igual você falou, de musculação, ela teria necessidade de, eu me sinto mais seguro consumindo carboidrato, mas o que vai determinar um desempenho para ela vai ser o constante, o que ela fez, o que ela tem feito nos dias anteriores, né, nesse consumo de carboidrato que manteve os estoques de glicogênio dela, que cada um vai ter uma quantidade. A gente sabe que a gente estoca aí, um homem padrão do homem de 70 quilos, estoca em torno de 250 a 350 gramas de carboidrato nos músculos, de maneira geral. Mas se você treina pernas, grandes grupos musculares, você pode depletar mais do que pequenos grupos musculares, né? De maneira geral, o treino intenso ele vai depletar os estoques de carboidrato e você vai precisar de repor. Mas eu não vejo, e principalmente aminoácidos como os BCAAs, né, aminoácido cadeia ramificada, eu acho que o corpo faz uma manobra muito grande para aproveitar esses aminoácidos durante eventos curtos. Eu veria mais a justificativa de aminoácido cadeia ramificada em eventos de longa duração, mas não porque é necessário, porque às vezes na falta de energia, o que você fornecer para o corpo, seja de carboidrato ou aminoácido, o corpo acabaria utilizando. Mas eu faço bastante ressalva sobre o uso indiscriminado desses aminoácidos cadeia ramificada, que eu acho que quem ganha mais são a indústria, né, de suplementos ganha mais do que propriamente os benefícios advindos deles isoladamente. Eu sou mais a favor de você utilizar um whey protein, por exemplo, fornecendo esses aminoácidos cadeia ramificada, do que você comprar o BCA isoladamente e utilizá-los com esse fim que ele é vendido, né, como anticatabólico. Eu não vejo tanta evidência, principalmente para eventos de curta duração. Vamos então avançar agora para o período pós-treino, outro período fundamental. Então, eu treinei, estou completamente esgotado, as minhas reservas de energia estão lá em baixo, o meu balanço proteico está negativo. O que é que eu devo fazer agora, neste período, para repor energia, para dar início à reparação muscular, a todos esses processos de adaptação? Então, você falou verdadeiramente, balanço proteico negativo, né? É o momento mais oportuno para você fazer o reparo. Você já deve ter lido trabalhos do Stuart Phillips, né, que é um pesquisador de proteínas, e ele fala a teoria dos 3R, né, que seria reabastecimento dos estoques de glicogênio, reparo das proteínas e reidratação. E isso fica como uma deixa, né, uma questão importante para se preocupar no pós-treino. Muitas pessoas pensam, tem sempre aquele questionamento, né? Só proteína? Pode ter o carboidrato? Deve ter o carboidrato? Você pode ter o carboidrato pós-treino, ele é oportuno, principalmente o de alto índice glicêmico, pensando no reabastecimento de glicogênio muscular. Mas falar que você vai ter mais síntese proteica com o carboidrato, não necessariamente. O que estimula a síntese proteica, de fato, é a oferta das proteínas, em especial as proteínas completas, que a leucina, né, é o aminoácido mais importante aí para disparar o gatilho, né, da cascata de síntese proteica, mas é o momento mais oportuno. Eu sempre brinco que a gente não precisa de sacudir a shakeira, né, Marcos? Em seguida, a academia, você pode até ir para casa, se você mora perto, naquela janela de 1 hora ali, tomar seu banho tranquilo para você consumir sua proteína, mas é o momento mais oportuno você consumir essa proteína de imediato ao treino, e a gente sabe que a gente vai estimular a aminoacidemia consumindo essa proteína de imediato, e se ela vier associada ao carboidrato, você favorece o reabastecimento dos estoques de glicogênio muscular. Para atletas que têm 2, 3 treinos no mesmo dia, com intervalos de recuperação inferiores a 8 horas, ou seja, se eu treinei de manhã
vamos supor, fiz uma natação na hora do almoço e à noite eu vou fazer um treino de bicicleta mais intenso, muitas vezes eu vou ter menos de 8 horas de recuperação, é quase que obrigatório a gente preocupar com a utilização de carboidrato e proteína após os 2 treinos, a fim da gente recuperar e reparar os estoques de proteína e de carboidrato. E a nível de gordura, posso consumir gordura logo após o treino ou também devo evitar? É interessante evitar, é o horário que você deveria evitar, porque a gordura dificulta, né, essa absorção dessa proteína e dos carboidratos. Então, eu falaria que imediato ao treino, quando eu chamar imediato ao treino de até 1 hora e meia, seria o horário menos conveniente para você consumir a gordura. Agora, tem que ficar claro uma questão que muitas pessoas não querem ou não precisam necessariamente, obrigatoriamente, ingerir, por exemplo, a whey protein. E muitas vezes você pode optar em ingerir o ovo, o omelete, a carne. E aí a gente está falando de alimento, né, in natura, que tem a gordura intrínseca. Então, em geral, as pessoas que não consomem a proteína do soro do leite de imediato ao treino, elas se beneficiam também desses aminoácidos com os alimentos. O que a gente está fazendo é uma absorção mais lenta dessas proteínas, porque elas estão vindo com gordura naturalmente, né? E aí, obviamente, que essa recuperação vai ser mais tardia, mas se ela tiver um planejamento em que a gente já está prezando aí pela essa recuperação um pouco mais tardiamente, em torno de, em vez de ser 1 hora depois, você vai acabar tendo a aminocidemia em torno de 2, 3 horas depois, e você faz isso cronicamente, seu corpo vai entender isso de maneira constante e você vai ter o reparo também proteico, né? É até interessante porque, assim, muitas vezes o que a gente preocupa não é só o pós-treino imediato. Hoje a gente tem que pensar que a cada 2, 3 horas após o treino, se você mantém a oferta de proteínas, você consegue manter uma aminocidemia, ou seja, a gente oferecer em torno de 0,15 a 0,4 gramas por quilo de peso de proteína, a cada 2, 3 horas a gente está conseguindo manter uma aminocidemia. Então, se eu te ofereço ali em torno de 0,3 gramas por quilo de peso de proteína após o treino, imediato, a cada 2, 3 horas eu também vou oferecer essa mesma média. E eu posso ter ou não carboidrato e menos gordura, eu falaria. Tu referiste a esse intervalo, consumir proteína entre cada 2 a 3 horas, que é aquilo que se lê na literatura. Então, pergunto-te, faz sentido uma estratégia, ou quando uma pessoa consome, digamos, antes do treino, 30 gramas de whey, após o treino, mais 30 gramas de whey, e passado 1 hora faz outra refeição completa. Consumir esta quantidade de proteína faz sentido? Claro que tem que se olhar para o resto do dia, já sabemos disso, mas faz sentido esta estratégia assim? Faz sentido, sim, porque obviamente que eu falaria não necessariamente 30 gramas, às vezes pode ser que seja menos ou mais, mas essa estratégia de 0,15 a 0,3, 0,4 gramas, hoje eu planejo todas as dietas que eu faço, eu planejo para manter a aminocidemia, porque a gente não estoca proteína, né? A proteína do corpo está empregada em estruturas. E se a gente entende o princípio de que se a gente não estoca, a gente precisa de manter os aminoácidos no sangue, eu acho que faz todo sentido você ofertar as proteínas nesse período de, no máximo, aí de 2 a 4 horas, a cada 2, 4 horas, com essa média de 0,15, 0,2 a 0,4 gramas. E já tem evidências, inclusive, na literatura, de que à noite você poderia chegar até 0,6 gramas por quilo de peso, já que você teria o jejum noturno. Então, se você coloca uma quantidade proteica maior e com proteínas de absorção até mais lenta, você poderia promover o quê? Durante esse jejum noturno, uma absorção desses aminoácidos de maneira mais lenta, minimizando o balanço proteico noturno que existe. Portanto, a absorção mais lenta. Acho que faz todo sentido. Muito bem. Então, à noite estamos a falar mais de uma caseína, potencialmente uma albumina, ou um blend. Sim. Um blend, ou até mesmo misturar as gorduras, né? O abacate, a castanha no meio da proteína. Acho que seria bastante interessante estratégias desse tipo, sim. Outra coisa que eu li nesse tal paper que eu mencionei, que falava de estratégias nutricionais, foi que a cafeína
consumida juntamente com os hidratos de carbono após o exercício auxilia na ressíntese de glicogênio muscular. Eu gostaria de saber o que é que tu achas disso, até porque se calhar não é assim tão prático consumir cafeína juntamente com hidratos de carbono, não é? O que é que tu achas disso? Pois é. É interessante que tanto a cafeína quanto às vezes até o sódio ainda é controverso na literatura, se de fato, né, a gente, por exemplo, a cafeína, ela seria utilizada em qual o objetivo? Principalmente melhorar seu estado de alerta, mais do que pensar na cafeína, né, como estimulante do sistema adrenérgico e oxidação de gordura. Mas a melhora do estado de alerta, sim. E aí, de fato, a gente falaria assim, a cafeína associada ao carboidrato poderia favorecer a absorção. Eu não sei te falar com segurança, eu teria que até ver se tem mais trabalho sobre isso, mas o que eu li foi que nem o que você leu, que pode ter, você pode ter um favorecimento, mas eu concordo com você assim, talvez se a pessoa utilizar a bebida carboidrato e ingerir a cafeína no estado anidra, né, em cápsula, seria conveniente. Ou seja, os atletas de endurance, por exemplo, eu ensino estratégias. Por exemplo, um maratonista que após os 20 quilômetros, ele poderia fazer a reposição do sódio e da cafeína para melhorar o estado de alerta. A gente tem evidências na literatura aí de em torno mais ou menos de 3 até 9 miligramas por quilo de peso, né, de cafeína. Uma média aí de 6 miligramas. Mas é óbvio que eu vou ter que ver o quanto que o indivíduo é habituado à cafeína. Porque se você toma muito café, você já é mais habituado. Então, às vezes, 3 miligramas por quilo de peso seria pouco. Mas, de fato, uma estratégia válida seria, naquele momento que ela utilizar o gel, passou 20 quilômetros, ela pôs um gel, ela usaria uma cápsula de cafeína, passa uma hora depois, ela utilizaria uma outra cápsula de cafeína. Seria uma maneira conveniente de você fazer isso que você está falando aí, que é você melhorar, né, a reposição dos estoques de glicogênio por meio da cafeína. Agora, realmente acho que ainda é um pouco controverso isso, a gente não poderia afirmar que faria sentido para todas as pessoas em todos os cenários, né? Outros trabalhos também interessantes utilizaram sumo de cereja, sumo de melancia após atividades de endurance para acelerar a recuperação muscular. Isto seria algo que tu recomendarias? Você pensa, quando você leu no sentido de reposição de carboidrato ou, por exemplo, utilizando essas berries, as frutas vermelhas, ou até a beterraba por causa de nitrato? O que você pensou? Quando você leu em que sentido? Eu creio que foi no sentido de combater o stress oxidativo provocado pelo exercício. Tá. É interessante, tem um estudo que eu estou acompanhando com uma colega aqui na Universidade Federal, que é o de uma aluna, eu estou orientando essa aluna de doutorado, que é a Tamires. A gente está vendo, você conhece açaí? O açaí? Foi muito popular há uns anos, era a nova maravilha do mundo, não era? Eu não sei se vocês têm muito acesso aí, mas no Brasil o açaí é tipicamente uma fruta, né, brasileira, e cujas a gente está querendo identificar nesse trabalho com essa aluna de doutorado, a gente vai oferecer o açaí com o intuito de ver substâncias bioativas, né, principalmente os pigmentos vermelhos, em corredores de longa distância, e a gente vai ver o impacto da utilização dessas substâncias bioativas, dos componentes, os pigmentos vermelhos, na dor tardia desses atletas. E aí a gente tem, por incrível que pareça, a gente não tem tantos estudos com isso. O açaí é uma fruta nativa e a gente não tem tantos estudos, diferente, por exemplo, de que talvez a gente já vê estudos com as berries, né? Blueberry, as cranberries, as cerejas, enfim, cujos pigmentos de fato mostram evidências de minimizar ou de favorecer a recuperação, principalmente minimizando essa dor tardia. E é isso que a gente está tentando ver. Essa aluna está desenvolvendo o doutorado dela, a gente está fazendo um piloto, né, que vai oferecer o açaí. Não vai ser muito difícil do voluntário ingerir esse açaí, porque é um alimento que grande parte dos atletas e esportistas gostam, mas a gente quer ver aí, talvez publicar justamente para que a gente possa mostrar se vai ter a influência desses pigmentos
né, dos antioxidantes, minimizando, então, a dor tardia e favorecendo melhor recuperação desses atletas. Então, quando isso for publicado, tens que me dizer, para eu também fazer a Com certeza. divulgação. Será muito interessante ver os Nós resultados. estamos em andamento aí, eu com a professora Lucilene, que é a orientadora, professora aqui da universidade, está em download esse processo do trabalho. Quando é que achas que estará a tempo de ser publicado? Ah, não, Ainda não há ele vai prazo. durar esse ano todo ainda, porque ela entrou o ano passado, a gente discutiu a metodologia, né, de fazer um grupo controle, a gente vai simular uma bebida semelhante ao açaí, e agora a gente tem um profissional de educação física com a gente, né, como parceiro, um professor, justamente para que a gente faça o piloto com esses atletas, mas certamente você vai ter conhecimento desse trabalho. Muito bem, ficarei a aguardar. Estamos quase a chegar ao final do podcast, só queria ainda falar um pouco sobre suplementação, assim em linhas gerais. Tu trabalhas com atletas de crossfit, conforme referiste, atletas de mais de endurance, atividades de longa duração. Quais são os suplementos, primeiro, recomendas algum e em que circunstâncias e quais os suplementos que costumas recomendar mais? Então, suplementos que assim, se a gente olhar o universo de suplementos, é enorme, a indústria potente oferece uma série de suplementos. Se a gente olhar o que tem evidência, né? Então vamos falar aí suplementos proteicos, e a gente está falando de whey protein. Existem dados controversos ainda se vale a pena oferecer os aminoácidos isolados, né? Não é da minha prática eu oferecer leucina isolada, ou glutamina isolada, que muita gente utiliza para imunidade, mas eu acho que os probióticos sim têm evidências para imunidade. Agora, um suplemento que é extremamente acessível, barato e que tem uma evidência clara e segura é a creatina, né? Que é um suplemento que a gente utiliza para atividade de alta intensidade, curta duração, e que às vezes é interessante a gente destacar isso. Às vezes eu vejo eu tenho vários clientes que eu falo assim: olha, Marcos, você já usou a creatina? Você descreve para mim que você usou o suplemento A, B, aí a creatina. E eu falo: você teve evidência? Aí a pessoa fica assim: eu acho que sim, eu acho que não, mas muitas vezes ela está mudando a dieta, ela mudou o treino, ela colocou o suplemento A, o B, o C e a creatina, e ela não consegue ponderar se ela teve resultado. E muitas pessoas esperam da creatina um efeito como se fosse de um esteroide, de um hormônio. E a gente não pode esperar isso dela, né? Se você aumentar uma repetição a mais daquilo que você fazia na sua série, se a pessoa pulava no box jump lá no CrossFit, tantos pulos em 1 minuto e ela faz um pouco a mais, isso já pode ser uma melhora, né? Uma melhora do desempenho dada a creatina. Mas o que a gente precisa de entender é que nenhum suplemento por si só vai fazer um efeito se ela não tiver a padronização daquele cenário. Então, o que eu quero dizer? Vou pegar um exemplo de um cliente que essa semana eu atendi e que o professor, o personal dele faz o treinamento, colocou para mim que ele começou esse treinamento específico de hipertrofia no início de dezembro. Ele trabalhou intensificando o treinamento até agora, até anteontem, até dia 15 de janeiro. Ele fez o trabalho de intensificação e vai fazer um trabalho de força agora, que é uma transição da hipertrofia com o trabalho de força. Se eu tenho conhecimento disso, e esse meu cliente estava fazendo uma dieta padronizada, com a quantidade, balanço calórico positivo, com a distribuição de macronutrientes, com carboidrato apropriado, a proteína apropriada, ele fez o treinamento supervisionado, e ele já tem uma dieta padronizada, é o momento de eu inserir, por exemplo, a creatina, e eu observar o efeito dela dentro de um treino padronizado, e eu ver o efeito dela no ganho de força. O que não pode acontecer, que eu acho um grande erro, é a pessoa comprar creatina, utilizar ad eternum, não porque vai fazer mal, porque a gente sabe da segurança dela, do consumo dela, mas muitas vezes a pessoa não consegue ver o efeito da creatina porque ela usa eternamente, com variações de treino, em diferentes contextos, com dietas totalmente diferentes, porque hora ela segue dieta, hora ela não segue, e ela está consumindo a creatina a vida inteira, e às vezes ela não consegue ver o efeito. Então você consegue entender que um suplemento ele pode ser muito pertinente
ou seja, consistente a prescrição dele, mas depende de um cenário vigiado. E o carboidrato, né, o próprio gel, o carboidrato, a bebida isotônica, são suplementos extremamente baratos e que podem ser muito consistentes e evidentes para determinadas modalidades, desde que a pessoa estiver fazendo um planejamento dietético, uma periodização nutricional para aquela periodização do treinamento. Então, eu acho que, assim, hoje o que a gente pode falar, a creatina, os tamponantes, né, seja beta-alanina, o bicarbonato de sódio, nitrato, né, como um suposto vasodilatador também, a proteína, né, o whey protein, os carboidratos, acho que já falei, acho que probióticos, né, pensando na imunidade, os antioxidantes. Eu vejo esse cenário de suplementos extremamente pertinente, desde que sejam aplicados mediante uma estratégia nutricional e não usados de maneira indiscriminada e a pessoa depositar a expectativa toda porque consumiu um suplemento por si só. Em relação à creatina, tu recomendas mais usar creatina em desportos de curta duração, alta intensidade, como o CrossFit, ou vês alguma vantagem para endurance também? Pois é, eu só veria vantagem no endurance se esse atleta faz o trabalho de força, de potência, numa determinada fase da periodização dele. Então, em geral, a gente sabendo do efeito colateral da creatina, que é retenção hídrica, né? E um suposto aumento de peso, que não vai acontecer com todo mundo, para, às vezes, um atleta de endurance, isso pode ser um prejuízo, porque ele pode ficar mais pesado. Mas se for feito num momento longe do evento competitivo, para trabalhar força, eu veria sim a aplicação dela. Mas, em geral, a gente fala de, né, aplicação da creatina para atividades mais intermitentes, de mais alta intensidade e curta duração. Só para finalizar, ali entre a beta-alanina e o bicarbonato de sódio tem ações semelhantes, mas o bicarbonato de sódio costuma ter ali aquele problema da tolerância gastrointestinal. Qual é a forma de dar a volta a essa situação? A única forma é fracionar. Você sabe que é interessante porque o bicarbonato é extremamente barato, né? É super acessível às pessoas, mas se a gente olhar, por exemplo, se eu prescrever 0,3 gramas por quilo de peso, às vezes para um indivíduo de 100 quilos, tomar 30 gramas de bicarbonato de uma vez, ele certamente vai ter desconforto. O mecanismo que você teria seria fracionar. Eu já tive atletas que eu fiz associação de bicarbonato e beta-alanina, usando os dois tamponantes. E aí há sim, né, o relato de desconforto em grande parte deles, mas se eu pegar essas 30 gramas e fracionar, por exemplo, em 5 dosagens ao longo do dia, a gente pode amenizar esse desconforto. Mas verdadeiramente é interessante que o citrato de sódio seria uma forma que é citada na literatura que poderia gerar menos desconforto, mas que inclusive está presente em alguns suplementos, até em bebidas carboidratadas, você pode ver lá na lista de ingredientes citrato de sódio, e que algumas pessoas mencionam desconforto, muitas vezes nem é pelo carboidrato, é pela presença do citrato de sódio ou do bicarbonato de sódio, né? Então a gente vai ter que olhar o nível individual. Acho que é importante a gente lembrar do contexto que a gente prescreve um tamponante muscular pensando na recuperação desse indivíduo. O efeito ele é crônico, a gente não está falando de um efeito agudo, e muitas pessoas estão utilizando os suplementos que tem a beta-alanina ou bicarbonato, pensando num efeito agudo, e ela quer sentir alguma coisa, a beta-alanina tem o efeito colateral, né, de pinicar, e ela utiliza esse suplemento e ela fala assim, mas eu não estou sentindo esse efeito. E eu falei, mas esse efeito, ele é um efeito colateral, mas o que a gente precisa é do uso crônico, porque esse tamponante muscular precisa de um longo prazo. E quem utilizar o bicarbonato, a gente tem que pensar que ele passa pelo sistema digestivo antes de chegar no músculo, e que se ele é se a gente está tornando o meio mais básico, a gente pode prejudicar a absorção de alguns nutrientes, vitaminas e minerais que dependem do meio ácido para sua absorção. E é interessante porque a gente não tem trabalho mencionando isso, né? A gente vê o trabalho falando assim, o efeito do bicarbonato como um tamponante extracelular
e a gente não vê os efeitos, né, que se tem, que seriam genéricos, né, que a gente tem que pensar na hora de prescrever um tamponante desse. Você está pensando no músculo, mas você tem que, a gente não pode esquecer que a gente está prescrevendo um suplemento, nesse caso o bicarbonato atuando como suplemento, que passa pelo sistema digestivo e que se a pessoa ficar exposta a ele há muito tempo, ela pode prejudicar a absorção de vitaminas e minerais que dependem de um meio ácido. E que eu acho que as pessoas esquecem disso, né, Marcos? Ela olha muito a questão específica de um suplemento e ela esquece o todo. Que o indivíduo, às vezes, ele vai tomar um suplemento que ele pode ter desconforto intestinal, que ele pode ter... ele pode não conseguir aplicar a utilização, né? Por exemplo, quando eu falo a creatina mesmo, utilizá-la fracionada, se eu precisar de fazer uma dose de sobrecarga, eu prescrever uma dose de 20 gramas de creatina divididas em 5 vezes ao dia de 4 gramas ou 4 vezes ao dia de 5 gramas, às vezes pode ser inconveniente dependendo da sua profissão. Você não conseguir fazer esse fracionamento. Então a gente não pode esquecer que qualquer suplemento ou planejamento dos alimentos precisam de vir ou se adequar à rotina do indivíduo e que a gente não pode esquecer as pessoas. Se a gente está terminando o nosso podcast, a gente pensaria que existem pessoas e que a gente precisa de fazer a leitura da alimentação e dos suplementos na rotina dessas pessoas e não só pensar numa reação bioquímica, né? Ou numa determinada aplicação de suplemento e eu falar para você, se vira, que você tem que usar isso. Né? Eu acho que tem que olhar o indivíduo como um todo. Muito obrigado, Janaína. Foi realmente um prazer. Chegamos ao fim do nosso podcast. Eu agradeço-te bastante esta hora e 20 quase minutos. Sei que tens uma agenda muito preenchida. Obrigado por ter estado aqui no podcast. Se alguém te quiser acompanhar o teu trabalho ou seguir-te, tu tens redes sociais que possas partilhar? Sim. Primeiramente, queria te agradecer. Foi um prazer essas horas que esse tempo que a gente ficou aqui, né? Ficou gostoso de conversar, o bate-papo, ficou informal e eu quero muito que você dê seguimento, porque você sabe fazer isso bem. E para quem quiser me seguir, né, eu tenho o Jana Nutrição no Instagram ou doutora Janaína Goston no Instagram. Eu tenho programa na Rádio CBN aqui no Brasil, que os ouvintes, né, participam dessa Rádio CBN. Também tem os podcasts disponíveis na Rádio CBN. E o e-mail consultório@janainagoston.com, que também vários clientes utilizam como acesso, né? Seja para agendar, para tirar uma dúvida, não só clientes como alunos e os seguidores. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, espero que a gente volte a se falar para outros assuntos, né? E espero que seus seguidores tenham gostado desse bate-papo também. De certeza que sim. Eu vou deixar os links para as redes sociais da Janaína aqui na descrição do vídeo. Recomendo o podcast, eu também já escutei os episódios todos, os recentes ainda tenho que os apanhar, mas escutei os episódios praticamente todos, são muito fáceis de consumir, 7, 10 minutos de cada episódio, a caminho do trabalho, muito, muito fácil de consumir e realmente recomendo os podcasts, aprende-se bastante para quem gosta de nutrição. Muito bem, pessoal, obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, coloquem o vosso gosto, caso tenham gostado, tenho certeza que sim. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações. Temos aí mais podcasts a chegar e mais vídeos sobre suplementos. Até à próxima, estamos juntos.